Está no ar mais um Pode Peregrinar. Eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria. E olha só, hoje nós temos um episódio maravilhoso. Esse é o nosso diferencial, porque nós temos uma peregrina conosco. O que uma peregrina da Obra de Maria tem a falar sobre as peregrinações? Esse é o Pode Peregrinar de hoje. No Pode Peregrinar de hoje eu tenho uma convidada muito especial que quando eu escutei o testemunho dela eu disse assim, gente, ela tem que ser a primeira peregrina a estar no nosso podcast, porque olha, fica aqui que você vai entender o que eu estou falando. Quero receber com muita alegria Maria Fernanda, peregrina, mas também minha amiga aqui de Cachoeira Paulista. Essa amiga que me coloca em encrencas. Isso! Mas, gente, vocês vão entender por que eu fiz esse convite para ela. Preste atenção. Maria, mais uma vez, bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada. A alegria é minha, a satisfação é minha. Mas, olha, vou ser bem sincera. Câmeras não são os meus fortes. Microfone, tudo bem, já te falei. Mas câmera, luz e ação... Mas não tem problema. Nós vamos fazer uma partilha hoje aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo, inclusive, já dê um like aí, já se inscreve no nosso canal, já comenta qual foi a sua experiência como peregrino. Quem sabe se um dia não é você que vai estar aqui de frente para a Evelyn. Maria, vamos ao que interessa. Quando que você foi a sua peregrinação? Quando que você foi a primeira vez? A primeira e única, né? Mas que não seja a última, se Deus quiser. Já estou profetizando. Já. Você é profeta. Eu fui em maio do ano passado. Mais uma peregrinação que começou em agosto, com a assinatura do contrato. Mas, de fato, voei em maio. Pentecostes do ano passado. Pentecostes Você do já ano tinha um passado. desejo de fazer alguma peregrinação? Já tinha pensado nisso anteriormente Eu vou ou te não? responder como uma outra pergunta. Que cristão não tem o desejo de fazer uma peregrinação? Verdade. Não existe cristão que não queira peregrinar. Não existe. Então você já tinha esse desejo no seu coração? Muito, muito. Esse desejo, desde quando eu me familiarizei com as coisas de Deus. Não é nem entrar no caminho, né? Porque nós estamos em constante conversão no processo, mas desde esta familiarização, há uma necessidade e uma vontade imensa de cada vez mais se aproximar daquilo que é sagrado. E a Terra Santa projeta isso. Ela tem essa capacidade de nos dizer, parece que aquele lugar fala. Vem. A minha história foi aqui. Jesus teve história lá. Jesus pisou lá. Maria recebeu o anúncio lá, naquele lugarzinho simples. Quem que não tem desejo de ir num lugar desse? Não é? Então você sempre teve o desejo de ir para a Terra Santa ou tinha pensado já de ir para outros lugares? Não. Meu desejo era Terra Santa. Outros lugares são os lucros, os acréscimos, né? Sim. Mas Terra Santa sempre foi um sonho, mas um sonho distante. Até eu ir, né? Eu vi que é distante, né? São muitos quilômetros que nos separam. Mas Terra Santa sempre foi um sonho. Maria, por que você achava que era um sonho distante, assim? Distante... Pelo financeiro, pela distância? Vários fatores, né? Pela distância, eu ficava imaginando, como que eu vou chegar lá? Voando, claro, não a nado. Claro que eu ia de avião, não tem outro meio. Quantas horas dentro do avião? Com quem eu vou? Se eu for sozinha, vou deixar os meus? Tenho um filho de 12 anos, um marido. Tenho meu pai, viúvo. Como que eu vou fazer? E a cabeça de mulher que fica pensando tudo isso, né? Como que eu vou? Não era só um meio de transporte. Esse como eu vou, como eu vou me projetar para lá? Como eu vou organizar toda a minha vida que vai ficar aqui e para eu ter essa experiência? É claro, né, que a questão financeira também a gente pensa.
Como que eu vou assumir uma dívida, um parcelamento? Mas o interessante nisso tudo é que a gente começa a ter uma dimensão da peregrinação quando a gente pensa diferente no nosso interior. Quando você vê um preço de uma peregrinação, mas você tem a dimensão de que aquilo não é um preço, é um valor. Porque o valor, ele agrega. O preço você paga, pagou, pronto, quitou sua dívida. Sim. A peregrinação, você termina de pagar, mas a recompensa, ela continua vindo. Então, isso é valor, não é preço. Só que, se você tem o olhar para preço, você vai turistar na Terra Santa. Se você tem um olhar para valor, você vai experimentar a Terra Santa. Fantástico. E foi isso que você viveu? Não. Eu vivo. Nossa. Porque a experiência de Terra Santa não é na Terra Santa somente. Nossa. Eu acho que seria muito pouco se o peregrino tem a cabeça de ir para a Terra Santa e viver a experiência na Terra Santa, ponto final, acabou. Isso é viagem. É só uma viagem. Não é? Sim. Então, assim, você vai, conhece um lugar, pronto, acabou, tira foto, fica lá. Chega alguém na tua casa, vamos ver essas fotos, olha que lugar legal que eu fui. Não, a Terra Santa não é isso. A Terra Santa não é isso. Ela não é só isso, é claro, né? Você vai tirar foto, você vai mostrar. Mas a Terra Santa é experiência de vida, é movimento de vida, é dinâmico, é diário. Daqui a 2 meses, completa 1 ano que eu tive na Terra Santa. Mas parece que foi ontem. Muito diferente se eu vou passar um final de semana na praia. Uhum. Acabou o final de semana, na segunda você começa a trabalhar e pronto. A Terra Santa, não. Ela é uma projeção de futuro. Acho que a gente pode definir a Terra Santa como uma projeção de futuro. Olha, gente, eu vou até beber um pouquinho de água aqui, porque agora foi muito forte. Confesso que me emocionei, porque eu vi todo o processo. Viveu comigo o processo. Da escolha dessa peregrinação, de todo o caminho, de toda a dúvida que ela tinha e tudo mais. E quando eu me deparei, quando eu perguntei para ela, foi isso que você viveu? Não, é isso que eu vivo. Nossa, gente, isso é muito forte, porque é exatamente isso. Evelyn, eu queria te falar uma coisa. Não é isso só que eu vivo. Eu consigo observar hoje que eu vivo e os que convivem comigo têm a possibilidade de viver isso. Porque eu voltei da Terra Santa rezando para que todo cristão, e ouso falar, o não cristão também conhecesse a Terra Santa. Eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de estar na Terra Santa. Eu faço de tudo para que eles vivam a experiência de Terra Santa, mesmo não estando na Terra Santa. A Terra Santa ela deveria ser uma experiência para cristãos e não cristãos. Eu voltei de lá com esse desejo ardente no coração de que todos tivessem a oportunidade de pisar naquele solo. Porque o impacto de você estar lá e a transformação que gera na gente é indescritível. Nenhuma palavra eu usaria, eu acho que seria rasa para definir essa projeção de Terra Santa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca te fiz essa pergunta. Vou fazer agora no podcast. Vem ela. Bem, como eu disse, eu acompanhei todo o seu processo de ir lá na agência, fechar o pacote, fechar o contrato, e dividir no cartão, e se aperta daqui, e fala com o esposo e tudo mais. E eu dizia para você, Maria, vale a pena você ir para a Terra Santa. E talvez a pessoa que está assistindo, será que vale realmente a pena? Do que eu falei para você do que seria a Terra Santa, do que você experimentou. Você se surpreendeu? Foi além do que você pensou? Na verdade, Qual era a sua expectativa? Diga para mim. Vamos lá. Você me vendeu um pacote, né? E foi tirando minhas dúvidas, esteve comigo, né? Eu me recordo que eu perguntei uma pergunta que eu fiz para você. Quanto que eu devo levar de dinheiro? Porque a gente tem... Imagina a minha insegurança saindo do meu país, indo para outro e não ter dinheiro. Eu acho, né, que era uma coisa assim muito importante aquilo, né? Como que eu vou sobreviver lá, né? Só que
você não me passou que o que eu viveria lá seria uma transformação profunda. Isso você não me passou. Você me vendeu um pacote. Me apresentou lugares, esse lugar é assim, é maravilhoso. Aqui, nossa, eu tive uma experiência aqui assim, assim, assim. Você deu o seu testemunho, falou da sua experiência lá. E você me vendeu um pacote. Ok? E me vendeu bem. Não é? Você me vendeu um pacote, me vendeu bem, tirou as minhas dúvidas, sanou minhas dúvidas. Ok. Mas você conseguiu passar para mim que eu deveria ir como peregrina. E o que eu colhi disso, de ser peregrina? Desde quando eu assinei aquele contrato, em agosto de 2022, eu comecei a rezar pela viagem. Não pelo transporte, pela viagem, pelo que eu ia viver naqueles dias. Né? E Deus, naquela oportunidade, Ele mexeu muito comigo no sentido de desapego, de confiança. Até o momento do embarque, eu tive muito medo, muito medo. Eu estava deixando meu filho, meu marido, indo com os meus padrinhos, como os meus portos seguros ali. Né? Eram os únicos que eu conhecia, no meio de quase 3.000 peregrinos, para um lugar desconhecido. Ali Deus foi fazendo. Naquele embarque, eu senti segurança, tranquilidade. Né? Quando eu fiz a conexão, eu não fiquei ansiosa. Por quê? Porque o desejo de chegar era tão grande, o desejo de chegar era tão grande, e quando aquele avião pousou em Tel Aviv, pousar em Tel Aviv parece que eu estava numa nuvem tocando solo, o solo santo. Pousar em Tel Aviv, a primeira sensação de Terra Santa foi essa. Cheguei, cá estou eu. O que o Senhor tem para mim? E depois de quase 17 horas, né, voando, quando eu cheguei lá, a sensação era de um total descanso. Descanso. Era um corpo fisicamente cansado, mas uma alma sedenta, um espírito sedento. E a gente, na Terra Santa, aprende a dormir menos. Né? A peregrinação faz isso com a gente. Eu só peregrinei lá, então é a experiência que eu tive, mas outros lugares devem proporcionar isso. Você não quer dormir, né? A experiência de você estar naquele lugar. Eu me recordo que o guia falou que era uma viagem de acionamento de sentidos. Olha só. Bem no começo. E eu fiquei com aquilo. O que ele quer dizer com isso, acionamento de sentidos? Acionamento de sentidos em todos os sentidos. É um lugar de cheiro diferente. É um lugar de clima diferente. Geografia. Tudo é diferente. Então, quando você chega lá, você já está numa cultura diferente. Eu falo isso, quem quer peregrinar, vá aberto a peregrinar. Vá aberto porque o que você vive estando aberto é indescritível. Então, foi muito além. Foi muito além. Foi muito além. É muito pouco, né? Assim, entre vender um pacote e explicar tudo que tem naquele lugar. Sim. Até mesmo porque cada um tem uma experiência diferente, né? Vai para lá e tem uma experiência diferente, lugares diferentes. Então, é muito pessoal. E você foi para a Terra Santa e viveu a experiência do Pentecostes na Terra Santa. E como foi essa experiência de viver o Pentecostes? Tudo bem, tinha muitas pessoas, mas a experiência de viver o Pentecostes lá, como foi para você? Vou falar por partes. Tá. Pentecostes na Terra Santa. Pentecostes me escolheu e não fui eu que escolhi Pentecostes. Deus escolheu o momento oportuno. Pentecostes para eu estar na Terra Santa. Foi o momento que Deus escolheu para mim. Eu não tinha que ter ido antes, não tinha que ter ido depois.
foi um momento. Pentecostes de 2023. Pentecostes é um marco histórico de envio dos apóstolos em missão para anúncio da palavra. Naquela viagem, eu sentia que Deus reservava algo novo para mim. Eu sentia que eu era uma dos 12 e que eu teria uma missão a assumir. Aquele Pentecostes foi vivido como o último Pentecostes da minha vida. Como se fosse o último Pentecostes. Eu queria aproveitar ao máximo aquele momento de Pentecostes na Terra Santa, como um apóstolo saindo em missão. Pentecostes, para mim, na Terra Santa foi isso. Eu tinha certeza de que Deus estava reservando algo, que eu iria dar o meu sim ainda. Não sabia o quê, como, onde, quando, mas que alguma coisa viria. Então, essa experiência do Pentecostes foi essa experiência de envio. De envio. Mas quem era Maria Fernanda antes da peregrinação? Já que na peregrinação houve esse envio. O que mudou na sua vida depois da peregrinação? É impossível peregrinar, ir e voltar a mesma pessoa. Eu acho que mesmo que o cidadão não queira, ele volta diferente. Não é possível. Não é possível. Mas a Maria Fernanda de antes e a Maria Fernanda de depois, né? Vou voltar um pouquinho na minha história só para contextualizar. Eu venho trabalhando na minha espiritualidade há algum tempo, alguns pontos que eu preciso me edificar para eu buscar minha santidade, que é o que a gente almeja, o que a gente precisa, né? Então, eu venho trabalhando com isso durante uns anos aí, né? Grupo de jovens, depois pastoral, movimento com famílias. Mas faltava alguma coisa que eu não sabia. Faltava alguma coisa que eu não sabia em mim, que era não identificado. Eu não conseguia ainda identificar. E aí veio a peregrinação. E o que Pentecostes e a peregrinação me ensinou ali? A carregar a cruz. Eu não sabia carregar a cruz. Eu não sabia. Talvez eu possa ousar dizer, né? Acho que é muita pretensão minha falar até. Será que ali em Pentecostes eu não reconheci um sirineu em mim? Na missão que eu tenho? Então, Pentecostes na Terra Santa fez com que eu tivesse esse novo olhar. Para mim. Para mim. E o que eu poderia fazer dentro da minha casa, na minha missão na igreja, nas minhas tarefas diárias, no meu trabalho, com os meus. Pentecostes veio esclarecer isso. Terra Santa veio esclarecer isso. Né? Eu falo Pentecostes Terra Santa porque eu vivi Pentecostes na Terra Santa. Né? E sua família consegue perceber essa diferença da Maria Fernanda antes e depois? Consegue. Consegue? Consegue. Consegue. Mas eles nem foram. Por quê? Consegue perceber? Eu não te disse que eu vivo uma experiência de Terra Santa até hoje, que não é uma viagem que aconteceu e acabou? Quem vai para a Terra Santa continua vivendo experiência de Terra Santa. Então, é inevitável que a nossa família ela não perceba e que ela não faça aderência ao processo. Fantástico. Eu sempre fui uma pessoa extremamente impaciente, impulsiva. Eu amo falar. Tanto que eu falei que câmera, esse negócio me incomoda bastante. Microfone não me incomoda, eu gosto de falar. Mas eu sempre tive a dificuldade de escutar. E o engraçado, é engraçado falar isso. Eu fui para a Terra Santa em Pentecostes com muita gente. Mas parecia que em todos aqueles momentos de oração, de entrega, eu estava sozinha. Nossa. Mas tinha muita gente comigo, muito barulho. Quando a gente fez a Via Sacra, a Via Dolorosa, até o Santo Sepulcro, me recordo que o guia falou, olha,
aqui é muito barulhento, é um centro comercial, não se distraiam, fiquem atentos ao que está acontecendo, senão vocês vão se perder. Tá, ok, absorvi informação. Eu não me distraí do momento de espiritualidade, de oração, mas eu me distraí dos arredores. Aquele comércio, aquela agitação, aquela gritaria, porque aquele povo grita, né? É um povo gritante, né? Eles falam muito alto, né? Eu até brinquei com uma peregrina, falei assim, nossa, parece que eles estão rezando em línguas, né? Orando em línguas constantemente. Eles falam muito e muito alto. Mas aquilo não atrapalhou e não interferiu em nada os momentos de espiritualidade. A agitação dos lugares, muita gente. Nós ficamos 4 horas na fila do Santo Sepulcro, para alguns segundos de toque. Mas aqueles segundos de toque, eles foram muito mais intensos que as 4 horas na fila. Então, é um momento que ali você aprende o quê? A ter paciência. Se eu não ficar 4 horas, eu não vou chegar lá. E ali eu comecei a perceber isso. Que Deus me colocou naquela situação, por isso que eu disse que Pentecostes me escolheu. Para quê? Para que eu trabalhasse a minha impaciência, porque paciência eu não tinha. Hoje eu sou uma pessoa, claro, preciso melhorar muito, me aperfeiçoar muito, mas eu sou uma pessoa que consegue escutar melhor. E sua família percebeu isso? Meu filho, então. Fantástico. O meu filho, ele fala, né? Mãe, como você fala? Como você fala? Eu continuo falando. Mas hoje eu tenho desenvolvido a capacidade de escutar mais. Olha só. E é uma consequência da peregrinação. Isso é fato. Então, já que você aprendeu a escutar na Terra Santa, fale para nós, já falamos dessa experiência do Pentecostes mesmo, mas qual o lugar da Terra Santa que mais te marcou? Assim? Que eu, por exemplo, quem já assiste o Pode Peregrinar nesses outros episódios vai saber que eu amo o Mar da Galileia, amo o Primado de Pedro, mas e você? Que cada peregrino tem uma experiência. E você, qual foi o lugar que mais te tocou na Terra Santa? Cafarnaum. Cafarnaum? Cafarnaum. Por incrível que pareça, Cafarnaum foi o lugar. Foi o meu lugar de encontro na Terra Santa. Nossa. E eu falo Cafarnaum e olho para você e eu consigo imaginar as ruínas, a casa de Pedro, as ruínas da sinagoga. Eu consigo imaginar algo que eu nem cheguei a ver ali, que era a estrada mercantil. Eu consigo imaginar as coisas que o guia disse, que existiram, coisas que estão ali enterradas. Cafarnaum foi de uma experiência, e ainda mais que quando nós chegamos em Cafarnaum, porque tem os horários, né, de visita, de que abre, que fecha, tal. Sim. Nós chegamos atrasados. E eu falei, a gente já vai predisposto, né? Ai, nossa, aqui vai ser tudo rápido, vai ser tudo correndo. Acho que foi o lugar que nós mais permanecemos. Olha só. Porque tinha acho que era um frei, não me recordo, brasileiro lá. Olha. E ele nos proporcionou ficar além do horário permitido. Então, aquilo já aquietou meu coração, né? Ai, pelo menos não vai ser aquela correria, né? Vai para um lugar, vai para o outro. Calor intenso, né? O calor de lá é diferente. Mas aquele lugar... Cafarnaum não tem palavras para descrever Cafarnaum, né? Porque Cafarnaum é vida. É muita vida ali. Muita cura, é muito milagre. É um ar diferente, né? Cafarnaum está muito próximo ali do Mar da Galileia. Sim. O ar de Cafarnaum é diferente. E o que me encantou e como eu me transportei para aquele lugar? Quando Jesus foi para Cafarnaum? Quando ele foi rejeitado em Nazaré, não é? Ali chegou um homem rejeitado. Ali chegou uma peregrina rejeitada. Cafarnaum tem
Me arrepia falar de Cafarnaum. Acho que eu não posso falar, porque senão eu fico aqui a manhã inteira falando de Cafarnaum, o dia inteiro. Cafarnaum recebeu um homem da sua terra rejeitado. Ali, Jesus teve a maior parte da sua vida pública, seu ministério exercido. Curas, prodígios, milagres. Foi Cafarnaum. Cafarnaum é fantástico. Ai, gente, tá dando uma saudade da Terra Santa. Uma vontade de voltar, né? Meu Deus. Eu fiquei em Cafarnaum agora, naquele cenário. E é muito interessante a minha surpresa de ser Cafarnaum, porque não é comum. Não é um lugar tão comum assim de escutar as pessoas dizendo que têm uma experiência. Mas o que me encanta é justamente perceber a pedagogia de Deus. Deus tem uma forma única de alcançar cada um de nós. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus num café da manhã. No banheiro de casa, não é? Tomando banho, no chuveiro. Mas é uma pedagogia que Deus... Por isso que eu digo para os peregrinos, sempre no início da peregrinação, eu digo para eles, estejam atentos às pequenas coisas. Que às vezes nós vamos para uma peregrinação querendo o extraordinário, né? O sobrenatural. E Deus fala conosco ali. Numa coisa tão pequena. E Deus age no nosso coração. Então, eu confesso, Maria, que esse foi o podcast, a produção vai saber. Quando você voltar para Cafarnaum, você vai acionar os seus sentidos. Vou. Eu sempre gosto muito de lá, porque fica muito próximo, né? É onde nós conseguimos... É um dos lugares que nós conseguimos chegar bem próximo assim, ao mar. Tem um pôr do sol maravilhoso. Eu gosto dessa dinâmica que Cafarnaum nos traz. Mas eu, certamente, quando eu for em Cafarnaum agora, eu vou lembrar desse testemunho, lembrar do que Deus fez na sua vida. Em Cafarnaum. E vou louvar a Deus. Mas, como eu estava dizendo, a produção sabe disso. Esse foi o podcast que eu mais me emocionei. Tive que segurar aqui para não borrar a maquiagem, mas uma lágrimazinha chega, desceu aqui, porque é para isso que nós existimos, é para essa experiência, né? Que, de fato, não seja só uma viagem, seja um encontro com Deus. É por isso que nós viramos noite, é por isso que nós não paramos, para que que outras pessoas tenham essa experiência com Deus. O nosso sentido não é o lucro. O nosso lucro é escutar um testemunho como o seu. O lucro de vocês é o nosso valor, não é? Exatamente. E ao mesmo tempo pensar de que, além dessa experiência que eu estou testemunhando, quem está assistindo está testemunhando, você contribuiu diretamente com as missões na África. Então, além disso, quando você foi comprar o pacote, talvez nem sabia disso. Mas o seu ID foi além da sua família, da sua paróquia. O seu ID fez com que hoje 22 missões na África, Amém. Desde orfanatos, escolas, tudo isso continue a acontecer. E isso, para mim, eu não estou fazendo propaganda, nada disso aqui foi ensaiado, isso é real, é verdadeiro, né? É de se arrepiar mesmo, porque essa experiência é o que nos motiva. Por isso que, para mim, que estou aqui no podcast, mas que trabalho na agência, que sou missionária da Obra de Maria, para mim, escutar essa experiência, e não apenas escutar, como eu lhe conheço, de ver a transformação que aconteceu, é muito gratificante. Então, por isso, quero agradecer muito, muito mesmo a sua disponibilidade de estar aqui, de estar conosco, de testemunhar com tanto coração, assim, porque que bom que essa experiência não ficou só para mim, para você, para a sua família, mas que essa experiência vai ser levada para tanta gente. E é isso que eu desejo para todos que peregrinam, que vão de coração aberto. Uma dica que eu tive
e que eu acho muito louvável passar, é que o peregrino olha o roteiro dele, olha os lugares que ele vai visitar e estude um pouquinho daquilo, porque eu acho que a experiência vivida, quando você sabe um pouco da história, um pouquinho da cultura daquele povo, ajuda muito. Fantástico. Porque uma senão, dica aí, gente. Ó. É uma dica. Porque eu vivi isso com outros peregrinos. Eu via pessoas com dificuldades de se localizar geograficamente, né? Então, precisa saber o que aconteceu naquele lugar. Por que eu estou neste lugar? O que eu preciso viver neste lugar? Fantástico. Né? E não é o que eu deixo no lugar, é o que eu levo do lugar. Então, assim, o que eu estou levando desse lugar? Então, quando a gente conhece um pouquinho, não é se aprofundar, né? Mas quando a gente conhece um pouquinho, a gente se sente parte. Então, é uma dica para o peregrino. Pega o roteiro, porque o roteiro, quando a gente assina ali o contrato, fecha o pacote, já tem o roteiro, né? Sim. Talvez o roteiro mude a sequência, Sim. como o meu mudou, porque tinha feriado e determinado ponto estaria fechado naquele dia, mas aquele roteiro é cumprido. Muda a sequência, mas ele é cumprido. E não é à toa que muda também, não é? Tudo é na providência de Deus. Deus vai providenciando cada momento, cada visita. Então, eu acho muito louvável passar essa dica. Estuda um pouquinho do seu roteiro, o que aconteceu ali, porque a experiência vai ser muito maior. Maravilha, gente. Depois do testemunho ainda tem dica. Dica do peregrino. Maria, muito obrigado. Até por essa dica maravilhosa, porque vocês que são peregrinos entendem a cabeça do peregrino melhor do que nós. Obrigado, Maria. Prazer imenso ter você aqui. Agradeço muito. Primeiro a Deus, porque Ele me escolheu para estar aqui hoje, né? Sim. Não viajamos com 3.000 peregrinos no ano passado em Pentecostes. Poderia ser qualquer um dos 3.000, cada um com uma experiência diferente. Sim. Mas Deus me escolheu para estar aqui hoje. Então, valeu a dica. Um beijo no coração. Até o próximo episódio, se Deus quiser.